Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-te-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantando-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. A palavra mais forte que o Espírito colocou no meu coração é a frase: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Diga comigo assim: descobrindo. Mais forte: descobrindo o meu maior inimigo. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor possa continuar falando conosco. Que culto maravilhoso, nós podemos adorar o Senhor. E o Teu Espírito está aqui. Oh, querido Espírito, continua se movendo. Fala conosco, segundo o Teu querer, a Tua vontade, eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Louva a Deus pela vida do Anderson, sua esposa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ano que vem, estamos juntos aqui, hein? Terça-feira, vamos marcar para você vir aqui. Amém? Glória a Deus. Vou falar um pouquinho de Davi com vocês. A história de um menino de pouca idade que foi chamado para ser rei. E dentro dessa história, eu quero pontuar algumas coisas que fazem referência à nossa vida. Importante já lembrar de imediato que Davi foi escolhido porque Deus rejeita o rei de Israel chamado Saul. Saul não foi um rei escolhido por Deus, foi um rei chamado pelo povo. O povo começa a buscar a Deus e pedir a Deus um rei. E Deus fala com Samuel que ele ouviu o povo e que vai deixar que o povo eleja alguém conforme o coração do povo, não o coração de Deus. E a Bíblia fala que Samuel encontra-se com Saul em um determinado lugar e o unge a rei sobre Israel. Só que Saul não tinha o coração voltado a Deus. E conforme ele foi se aprofundando debaixo do poderio de ser um rei, debaixo do poderio de estar como rei de Israel, o coração dele começou a se afastar, e se afastar, e se afastar cada vez mais de Deus, a ponto de cometer erros primários, erros que estão claros na palavra de Deus para a época, que cada um ocupava um espaço, os profetas ocupavam um espaço, o sacerdote ocupava outro espaço, e os reis ocupavam um outro espaço. Saul, ele começou a querer ocupar todos os espaços a ponto de sacrificar no lugar do próprio sacerdote Samuel, que o ungiu, profetizar para o povo aquilo que Deus não tinha falado, porque ele não era profeta sobre o povo. Começou a tomar a frente de Deus, e por conta de tomar a frente de Deus nas suas decisões, a Bíblia fala que Deus o deixa de lado, e resolve escolher agora alguém que o coração daquela pessoa fosse voltado a Deus, voltado ao arrependimento, voltado àquilo que era o propósito de Deus. E Deus fala para Samuel: sai da onde você está e vai lá para a cidade de Belém, vai lá para ungir um rei sobre Israel. Samuel ficou totalmente assustado, perturbado, porque dificilmente Deus faz uma coisa dessa, ungir alguém enquanto o outro está em pleno vigor de vida. Mas ele, como sábio, como homem de Deus, diz para Deus: como o Senhor quer que faça? E ele diz: vai lá e eu vou te mostrar a casa de Jessé o belemita, e lá você vai ungir um dos filhos dele. E diz a Bíblia que quando ele vai àquela casa, ele é apresentado por Jessé por 7 filhos. 7 filhos que aparentemente tinham a estrutura física de alguém que poderia ser um rei de respeito, a estrutura de um soldado, porque os 7 filhos serviam no exército de Israel e serviam a Saul.
mas nenhum dos 7 tinha a maior qualidade que Deus procurava em alguém para ser abençoado. O que Deus procura para abençoar uma pessoa não é estatura, não é conhecimento, não é condição financeira. O que Deus mais procura na vida de pessoas para abençoar alguém é o coração temente a Deus. Um coração quebrantado. Já deixo aqui um parênteses para dizer algo para você. Segredo para você ser abençoado: derrame o teu coração nas mãos de Deus. Seja dependente dele. Aí a Bíblia diz que depois que Jessé passa os seus 7 filhos diante dele, nenhum deles é escolhido, e aí Samuel recebe uma revelação, uma direção de Deus para perguntar: mas acabou-se os seus filhos? Não tem mais nenhum mesmo? Diante dessa circunstância, Jessé apresenta o seu filho mais novo, mas um filho mais novo que não era o filho da casa, era um filho que era colocado e criado no meio dos servos, desprezado pelos irmãos e por toda a família, e tinha um motivo. Davi não era 100% irmão de todos, era só irmão por parte de pai, e isso era uma vergonha para a família. Então Davi ficava cuidando das ovelhas malhadas. E o que significa? É um código ovelha malhada. Ovelha malhada são as ovelhas que não estão em condições de ficar ao redor da casa, são as ovelhas que ficam mais distantes. Interessante que era um lugar hostil onde as ovelhas ficavam. O pai de Davi sabia que aonde estavam aquelas ovelhas, ele correria o risco de ser atacado por leões e ursos. Mas quando Deus tem um projeto na vida de alguém, ninguém toca nele. Vou dizer de novo: quando Deus tem um projeto na vida de alguém, ninguém toca nele. Se eu fosse você, eu já dizia para quem está do seu lado: se ninguém toca em você, porque Deus tem um projeto com você. Agora a Bíblia diz que Davi é chamado e é trazido para dentro da casa de seu pai. Quando ele chega na casa de seu pai, diz a Bíblia que ele é ungido na frente dos seus irmãos. A Bíblia é bem clara em dizer, no capítulo 16 desse livro em qual nós lemos, que ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus tomou Davi, e Davi já não era mais o mesmo homem. Davi já era alguém que estava debaixo da graça, da unção de Deus. E quem está debaixo da unção e da graça de Deus, começa a operar e a se mover nos dons de Deus. Aqueles que estão debaixo da graça e do operar do poder de Deus, começam a enfrentar os seus inimigos de uma forma totalmente diferente, porque agora ele tem o poder de Deus agindo na sua vida. E a Bíblia diz que Davi, no outro dia, ungido rei, apoderado pelo Espírito de Deus, ele volta a cultuar, ele volta de novo para o pasto, para cultivar, para criar as ovelhas, continuar cuidando das ovelhas malhadas. Ele não passa agora um lugar de honra na casa, não. O seu pai o mantém na mesma colocação. Isso mostra que até a sua casa não aceitou a unção que estava sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa: a unção que está sobre a sua vida, você não precisa fazer com que as pessoas aceitem, só viva ela, porque ela vai te dar autoridade, e um dia todos terão que ver que Deus é na sua vida. Às vezes a gente perde tanto tempo para mostrar para alguém que Deus está na nossa vida. Ei, deixa para lá isso, vai vivendo, vai seguindo a vida, porque Deus está na sua vida, e haverá um tempo que os milagres, as coisas que Deus vai fazer na sua vida, vai deixar você tão em evidência, que eles vão ter que dizer: você pode orar por mim, você pode dizer aonde você vai, eu quero o teu Deus, eu quero a tua família, eu quero a tua igreja. As pessoas vão seguir você por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Só que quando Davi agora volta para lá, os da casa de Davi não acreditavam. Mas tem alguém que acredita. Tem alguém que até diz, ele inspira uma música para dizer assim: eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Sabe, uma das coisas que o inimigo mais sabe é que Deus
cumpre promessas. Sabe, uma das coisas que o inimigo mais sabe é que quando Deus dá uma palavra a teu favor, Ele vai cumprir a palavra. Uma das coisas que o inimigo mais sabe, aleluia, é que Deus não volta atrás da sua palavra. Só que ele vai tentar de todo jeito te parar. Ele vai tentar de todo jeito. Olha só, Davi, um menino de 17 anos, até aquele dia, estava levando uma vida tranquila, tocando harpa e cuidando das ovelhas do seu pai. Mas depois daquele dia que a unção veio sobre ele, daquele dia, a 40 dias posterior, que foi o dia que ele encontra com Saul e tem uma conversa com Saul a respeito de uma batalha, a Bíblia fala que ele foi acometido por vários ataques que nunca tinha tido antes. Toda unção, irmão, nos leva a receber ataques, mas toda unção nos faz vencer todos os ataques. A Bíblia fala que estava ele lá um dia, e de repente veio um leão, e o leão vai pegar uma das ovelhas malhadas. Eu paro para pensar, se era uma ovelha que não tinha tanto valor assim, por que Davi falou, vou ficar gastando força nada, eu vou guardar aqui 99 e que vá uma. Mas Davi não. A Bíblia fala que Davi, mesmo sem ferramentas de batalha, ele luta com um leão por causa de uma ovelha. Deixa eu abrir um parênteses para dizer algo para você. Nunca deixe o inimigo levar nada que te pertence. Lute até o fim, porque você tem poder de Deus na sua vida para vencer as batalhas. E a Bíblia diz que ele lutou e venceu o leão. Sabe como ele venceu o leão? A Bíblia fala que ele venceu com as mãos. Só existe um outro homem na Bíblia que venceu o leão com as mãos: Sansão, que foi dado a ele o poder, a unção do poder, da força. Mas a Bíblia fala que Sansão não venceu um urso, e um menino de 17 anos venceu um urso também com as suas mãos. E eu fico olhando quantos inimigos lutaram contra Davi. Mas Davi ia vencendo, porque quando estamos apoderados pela unção de Deus, pelo poder de Deus, os inimigos se levantam sim, mas se levantam para cair. Os inimigos se levantam sim, mas eles se levantam para ser destronados pelo poder de Deus que está na sua vida. E eu vou vendo essa história e os capítulos vão contando. Essa história de Davi é tremenda, e a Bíblia fala que Davi, 40 dias, ele passa por essas lutas, e não é um leão e um urso, porque a Bíblia fala que quando ele está conversando com Saul, ele fala, quando vinha um urso, quando vinha um leão. Então a Bíblia não narra quantos foram, mas mais de um ele matou. E ele diz para Saul, quem é esse circunciso aí para afrontar o exército do Deus vivo? Me deixa ir. E Saul, meio receoso, depois de ouvir essa história, diz, bom, se não tem outro, vai tu mesmo. Diga para o seu irmão, tem hora que é tu mesmo. Diga para o teu irmão assim, tem hora que é tu mesmo. Tem hora que o pastor olha assim, não tem outro, vai tu mesmo. Às vezes nós somos o que sobrou. Não era a intenção fazer com você. Mas deixa eu dizer uma coisa, aos olhos do homem é o que sobra, aos olhos de Deus é o que Ele escolhe. Você não entendeu? Aos olhos do homem é alguém sem importância, aos olhos de Deus é o que Ele escolheu. E a Bíblia diz que ele desce para lutar, até tentaram arrumar uma armadura para ele, uma espada, mas ele era um menino pequeno, a armadura de Saul não cabia sobre ele. Porque, na verdade, a gente não precisa lutar com as ferramentas que outras pessoas têm. E às vezes a gente fica olhando, né? Eu mesmo, quanto tempo na minha juventude, vamos dizer assim, meu início de ministério, eu olhava para os pregadores e falava assim, nossa, eu queria ter as ferramentas que ele tem. Tinha um pregador que citava uns 500 versículos numa mensagem só. E dava as referências, porque está escrito no capítulo tal e versículo tal. Eu ia conferir, estava escrito do jeito que ele falava. Eu falei, meu Deus, que memória é essa? Mas a ferramenta que Deus tem para cada um de nós é distinta.
As ferramentas que são de um é para um, as que são de outro é para outro, e as que são para você, Deus coloca nas tuas mãos. Não precisamos buscar ferramentas que não são nossas, porque as nossas Deus vai dar. Não coube nele a armadura, ele deixa a armadura, a Bíblia diz que ele desce quando ele vai ao encontro daquele gigante. Ele pega 3 pedrinhas no rio, 5 pedrinhas no rio, e coloca no alforje, e ele vai com uma funda. Funda, na nossa palavra comum, seria um estilingue, mas de uma forma um pouco diferente. O estilingue é com gancho, a funda é na mão, e se atira uma pedra. E a Bíblia fala que aquele gigante, eu olhando, o meu aspecto de olhar, seria o maior inimigo que Davi poderia enfrentar na sua história. Porque ele enfrentou um grande inimigo, um leão, enfrentou um grande inimigo, um urso, mas um gigante de guerra, que na frente do gigante ia um moço do tamanho dele segurando um escudo. Seria o maior inimigo para ele. Mas quando Deus dá unção para o seu escolhido, se tornou menor. Porque com os outros ele precisou se agarrar e vencer no braço. Com esse ele só jogou a pedrinha, e a pedrinha atingiu o alvo. Ei, deixa eu dizer uma coisa profética antes de terminar essa palavra. O teu alvo pode ser atingido. Deus está com você para te dar a mira, para você atingir o alvo de Deus para a sua vida. E ele lança a pedra, e a pedra atinge o alvo, e a Bíblia fala que o gigante cai pelo poder de Deus que havia na vida de Davi. Interessante que não foi pelo impulso da pedra, porque o impulso da pedra empurraria, isso é lei da física, batia e empurraria ele para trás, mas a pedra bateu no gigante, não teve força para derrubar o gigante, mas Deus agiu naquela pedra, e o gigante caiu de joelho, e depois caiu de frente, porque diante de Deus todos nossos inimigos hão de se dobrar. Aí a Bíblia fala que Davi, ele recebe cortejos, se torna general. Pensa um menino de 17 anos, agora com seus 18, se torna general. Eu paro para ver os generais daquela época, tendo que se dobrar, generais que já tinham vencido batalhas, tendo que se dobrar para um menino. Mas esse menino começou a ir nas batalhas, e cada batalha mais difícil que a outra. E sabe o que acontecia? Em cada batalha Davi vencia. Chegou ao ponto de Davi, diante do povo, o povo sabe das coisas. Diante do povo, o povo via que Saul saía para a batalha, mas sabe o que Saul fazia? Ele montava uma tenda real, sentava na tenda e ficava bebendo, enquanto estavam todos lutando. Quando acabava a batalha, dizia assim: vencemos. Aí ele saía, ventia o cavalo e voltava na frente de todos para chegar no... O povo sabia. Sabia tanto que, uma certa vez, Davi está chegando junto com Saul. O maior general de Saul era Davi. Do outro lado, seu filho, Jonatas. E quando eles entram, a Bíblia diz que as mulheres começam a cantar: Saul é o nosso herói, matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Sabe o que eu quero dizer? A tua unção vai aparecer. O que Deus tem na sua vida, Deus vai expor. Todos vão ver que Deus é na sua vida. Ei, não adianta, irmão. O inimigo pode criar circunstâncias, mas Deus é contigo. Aí a Bíblia fala que o rei agora, que levou Davi a ser o maior general, se torna, até aquele momento, no maior inimigo que Davi tinha. Por várias vezes tentou matar Davi, lançou uma lança contra Davi, tentou perseguir o Davi, matou os sacerdotes por conta de alcançar Davi. E a Bíblia fala no texto em que nós lemos que os homens de Davi disseram para Davi: Davi, olha só que coisa tremenda, Deus está entregando o seu maior inimigo nas tuas mãos, faz o que você quiser com ele. E a Bíblia fala que Davi vai mansamente
até onde está Saul e recorta um pedacinho da roupa de Saul. Volta e grita bem alto: Saul! E Saul se levanta assustado e diz: o Senhor nessa noite te entregou nas minhas mãos, mas eu não quis tocar em você, porque não sou teu inimigo. E mostrou um pedacinho das vestes, da roupa, e Saul viu que ele tinha cortado. Saul entendeu que ele poderia ter matado ele naquele momento, mas não tinha matado. Saul até tenta renegociar, diz para ele: então vamos voltar à amizade. Saul até tenta se aproximar de Davi novamente, mas isso não é possível, porque existem pessoas, irmãos, que às vezes até a gente almeja poder andar com elas, mas Deus não quer mais. Há um tempo determinado para as coisas da nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa: esse ano que vai se findar, vai deixar muita gente para trás, porque você está subindo o nível e vai encontrar outras pessoas que vão te impulsionar para você alcançar a tua vitória. Isso é uma palavra profética para alguém, não está no script, apesar que não tem script essa mensagem de hoje. Mas Deus está trocando amizade de pessoas. Ei, se desprenda, porque é tempo de Deus te levar para um novo ambiente. É tempo de Deus te colocar no novo nível. É tempo de Deus te levantar. É tempo de Deus cumprir promessas na tua vida. Davi até quis se aproximar de Saul, mas vou dizer uma coisa: não conseguiu, porque Deus não queria que ele se corrompesse com Saul. Tem promessa que Deus dá na nossa vida, que Ele nos afasta de pessoas que podem nos corromper na promessa. Cutuque que alguém diga assim: aceita que é melhor. Aceita que é melhor, dói menos. Ai, mas aquela pessoa era um bom tempo. Você não precisa virar inimigo dela. Mas Deus vai te levar para um ciclo de pessoas que vão não te puxar para baixo, mas vão te puxar para cima. Deus vai levar para você para perto de um ciclo de pessoas que vão te ajudar. Se Ele não puder puxar você para cima, pelo menos Ele vai fazer uma escadinha para você subir. Porque Deus vai te pôr em lugares altos. Você pode dizer para quem está do céu, diga assim: lugares altos te espera. Diga para quem está atrás também: lugares altos te espera. Vem tempo de lugares altos na sua vida, irmão. Vem tempo de lugares altos na sua vida. A Bíblia diz que passou o tempo, irmãos. E quando passa o tempo, houve uma grande batalha, e uma grande batalha tremenda. E propósitos de Deus sempre se cumprem no tempo certo. Davi tinha cerca de 13 quilômetros de distância da onde ele ia reinar, mas levou 13 anos para ele chegar lá. Há tempo para todas as coisas. E a Bíblia fala que Davi um dia está lá, tranquilo, esperando o tempo de Deus, e chega uma notícia: o inimigo dele, o maior inimigo, na minha opinião, até aquele momento, foi vencido em uma batalha. A Bíblia diz que Saul caiu em uma batalha. Caiu de tal forma que morreu junto com ele os seus filhos, quase todos, sobrando somente 2. Quase todos os filhos. E a Bíblia fala que imediatamente Davi é levado e ele assume o reinado em Judá. Naquela época os reinos de Israel, as tribos de Israel estavam dispersas. E um dos filhos de Saul assume uma região de Israel e a outra Davi assume. 3 anos depois, passa-se o tempo, e a Bíblia fala que agora Davi assume todo Israel. Diga comigo: todo Israel. E quando Davi assume todo Israel, ele faz uma das maiores conquistas, porque Josué foi o maior conquistador da história, mas faltou uma nação ou um local para ele conquistar, que era Jerusalém, ou Jerusalém, a cidade de Jebus. Essa cidade ficou de fora, e Davi busca a Deus para ter uma estratégia, e com uma estratégia ele está diante de uma muralha, e ele lembra até que Deus derrubou muralhas, mas aquele lugar era um lugar que era difícil de derrubar muralhas.
E ali, ele pede a Deus, Deus me dá uma estratégia, porque existem muralhas na sua vida. Eu já falei isso, vou profetizar de novo. Existem muralhas na sua vida que Deus não vai derrubar, porque elas vão virar a teu favor. Diga comigo assim, há muralhas que vão me defender, não precisam cair. E a Bíblia diz que Deus dá uma estratégia e Davi entra por baixo dos túneis de água e entra dentro das muralhas que eram impossíveis de serem derrubadas. E ele não precisa derrubar. Ele domina a cidade de dentro para fora. Aí a Bíblia fala que Davi se torna um homem completo, segundo a visão humana. Ele conquistou batalhas, se tornou rei, venceu a cidade mais bem fechada que o próprio Josué não conseguiu vencer. Josué deixou de lado porque era difícil. Davi se torna um homem completo e, olhando para a Bíblia, os seus inimigos foram vencidos. Ele pega a arca da aliança e tira onde ela estava e leva para Jerusalém. Claro que houve uns contratempos no caminho, mas ele leva para Jerusalém. E eu começo a ver Davi, se você pegar capítulo por capítulo em seguida do que nós lemos, só existe conquistas. Davi venceu, Davi venceu, Davi venceu, Davi venceu, Davi venceu. Até que chega o lugar onde eu quero pregar. Um dia Davi acorda de manhã e tem uma batalha rolando. E Davi diz assim, hoje eu estou indisposto, eu não vou para a batalha. E quando ele não vai para a batalha, segundo o texto bíblico, ele vai para a sua mesa, se farta, se alimenta. Depois vai para a sua cesta, depois da alimentação. Cesta é de Deus, viu, irmão? E ele passa a sua cesta. Mas depois que ele levanta da sua cesta, ele está sem ter o que fazer, porque todos a sua roda eram soldados. Os seus valentes, que eram seus amigos, estavam na batalha. Então ele não tem o que fazer, ele começa a passear pelo palácio. E vai passeando pelo palácio, passeando. E de repente ele começa a andar agora na parte externa do palácio. E quando ele está andando na parte externa do palácio, ele para e olha e vê uma mulher nua se banhando. Quando ele vê aquela mulher nua se banhando, imediatamente ele chama alguém e pergunta quem é ela. A Bíblia diz que aquela resposta foi somente a respeito do nome dela. Aí Davi manda chamá-la. E Davi, quando manda chamá-la, diz a Bíblia que ele se deita com ela. E aí, depois que se deita com ela, ela concebe. E a batalha estava rolando. E aí Davi vê que ela concebe e ele tenta encobrir aquilo. E quando ele tenta encobrir aquilo, ele causa um outro problema. Ele manda matar o marido dela. Quando ele manda matar o marido dela, a Bíblia diz que Deus levanta Natã, um profeta. E manda o profeta ir até Davi. E vai até Davi e lança uma palavra profética para Davi. Sobre a história de ovelhinhas. Havia um senhor que tinha muitas ovelhas. E havia um dos seus servos que tinha uma única ovelha. E ele resolveu dar uma festa. E para essa festa ele manda matar a ovelha do seu servo. Davi se irrita e fala, que homem é este? Traga-o na minha frente que eu vou puni-lo. Natã levanta o dedo e diz, esse homem é você. Tendo tudo à sua disposição, você pegou a mulher de Urias e ainda mais, matou Urias. Salmo 51 fala que Davi se arrepende diante de Deus. E ele descobre o seu maior inimigo. Ele mesmo. E deixa eu dizer uma coisa. 2018 vai iniciar. E você tem que dominar o seu maior inimigo, que é você mesmo. A Bíblia chega ao ponto de dizer assim, ei, o diabo pode se levantar o quanto quiser, resistir ao diabo e ele
que é maior inimigo. Eu achava que o diabo era o maior inimigo que podia existir para um ser humano. Eu achava que o diabo é tremendo, né? Mas Deus fala que debaixo dos nossos pés Deus esmagará a Satanás. Olha que tremendo. E não é que o diabo vai ser diminuído para colocar debaixo do nosso pé, não. Deus vai te engrandecer para ele ficar debaixo dos seus pés. Todos esses inimigos que Davi enfrentou até agora foram pequenos. Mas agora Davi chega diante do seu maior inimigo, ele mesmo. E vou dizer uma coisa: toda vez que nós somos vencidos por nós mesmos, nós adiamos coisas na nossa vida, e aquilo que plantamos, colhemos. Eu estou aqui para trazer uma palavra profética, que esse ano que você vai entrar, você entenda quem é você, e comece a se policiar, traga a presença de Deus sobre a sua vida, porque somente ela vai te livrar de quem você é. Às vezes a gente veste uma capa, né, de crente, né? E a gente até se parece o super-homem, ou a Mulher Maravilha. Se parece, mas não somos. Somos seres humanos falhos. Somos seres humanos com dificuldades. Somos seres humanos que erramos. E Deus conhece tudo isso. Tanto conhece que a Bíblia fala que Davi, o pecado de Davi era para a morte. A lei dizia que Davi deveria morrer, mas o arrependimento de Davi levou ele a sobrepor a sua vida. Houve consequências, mas ele continuou vivo. E Deus continuou cumprindo promessas sobre a vida de Davi. Deixa eu dizer uma coisa, esse ano que vai entrar, irmão, se policie, mas sempre lembre, há um advogado justo diante do Pai chamado Jesus Cristo, e Ele está pronto, porque Ele se colocou por propiciação no nosso lugar, se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos alcançar a nossa vitória. Ei! A única forma de vencermos o nosso maior inimigo é identificando quem ele é. Não dá para entrar em 2018 somente achando que o nosso maior inimigo é o nosso cunhado. Vive emprestando as coisas, pastor. Não é teu inimigo, não. O meu maior inimigo é o meu chefe na empresa. Aí Paulo diz assim: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Pastor, meus inimigos então são os demônios e o diabo. Também são, mas não é o maior, porque a Bíblia diz que se você se revestir de toda a armadura de Deus, você vai estar firme para enfrentar todas as ciladas do diabo. Então, qual é o inimigo que eu tenho que realmente me preocupar? Sou eu. E para vencê-lo, existem alguns caminhos. O primeiro caminho para vencer quem eu sou é admitir quem eu sou. Diga para você mesmo agora, diga assim: eu tenho que admitir quem eu sou. Eu tenho que admitir. Porque às vezes, irmãos, a gente fica lutando para mostrar para todo mundo quem não somos. E aí de tanto lutar para mostrar para todo mundo quem não somos, nós achamos que não somos. E quando achamos que aquelas fraquezas que nós temos na nossa vida não são fraqueza, é aí que o diabo está pronto para abrir brechas e entrar. Então não podemos iniciar o ano nos enganando a nós mesmos, achando que não, isso não vai acontecer. Não, irmão, você tem que identificar quem é você. Se Davi identificasse o que ele passava e a circunstância, ele estaria na guerra. Se Davi identificasse, ele não estaria passeando no pátio, no lugar que dava acesso para ver todas as casas abaixo. E vou abrir um parênteses para dizer algo para você. Aproveitar que os adolescentes foram lá para cima, mesmo que está gravando. O rei
na época, dormia separado das suas mulheres, não dormia com elas. O rei, na época, não via as mulheres nuas, porque se escurecia o quarto, entrava dentro da sua cápsula de núpcias. O rei tinha algumas deficiências, e de repente, quando ele está no palácio, o diabo coloca diante dele uma mulher nua. E segundo a Bíblia, bonita. O que o diabo coloca diante das nossas fraquezas, primeiro, não é feio. Segundo, não está longe do alcance. Terceiro, vai atender nossas necessidades. Não é só no caso sexual, não. Sabe, nós temos para cada um em uma área. A Bíblia fala que com respeito à sexualidade temos que tomar cuidado, todos no geral. A Bíblia fala, resistir ao diabo, mas da mulher que age com sensualidade, foge dela. Isso serve ao inverso. Ei, se você identificar os pontos fracos e fechar as brechas, você vai vencer 2018 de uma forma tremenda. Se você identificar quais são as brechas, e muitas vezes as brechas são simples, mas nós não identificamos e ficamos passando por cima dela. É noite de nós identificarmos, e vou dizer para você, você não precisa contar para mim, você nem precisa contar para o seu pai, não precisa nem contar para quem vive com você, mas para ele, conte tudo, porque ele pode te ajudar a passar o ano que vai entrar em vitória sobre você mesmo. Sabe por que você deve contar para ele? Porque ele conhece você nos mínimos detalhes. Te conhece porque ele construiu a tua estrutura. Conhece porque foi ele quem te chamou, e quando ele te chamou, ele sabia as suas falhas. Por isso ele está dizendo assim hoje: ei, eu vou trabalhar nelas, eu estou construindo em cima delas, e você vai vencer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer por você. Se identifique quem você é. Identificando quem você é, aleluia, use a palavra de Deus a seu favor. Jesus sabia quem era? Sim ou não? Jesus sabia quem era? Sim ou não? O diabo falou assim: tu és realmente o Filho de Deus? Você está 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, você está com fome. Se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus sabia quem era? Se ele sabia, ele podia transformar as pedras em pães? Sim ou não? Sim. Mas ele venceu com a palavra. Nem só. E tem gente que acha que Jesus revelou aquela palavra naquele momento, não deu Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele usou a Bíblia. Deixa eu dizer algo para você. A palavra vai te ajudar a vencer. Conheça mais a palavra. Eu sempre digo aqui que a palavra, ela traz luz aonde há escuridão. E aonde você conhece a palavra, você não precisa de milagres, porque a palavra vai te tornar vencedor. Olha para o teu irmão assim: você precisa ser alguém que precisa de milagres, ou você precisa de ser alguém vencedor? Diga para ele. Porque se eu preciso de um milagre, milagre é um sobrenatural. Se eu preciso de um milagre em uma área, é uma área que eu não sou vencedor. Sim ou não? Agora, se eu estou sendo vencedor em uma área, eu preciso de um milagre. Sabe o que Jesus quer? Que a palavra surta tanto efeito na sua vida, que você não viva mais atrás de milagres, mas que você seja um vencedor, que compartilha milagres com outras pessoas.
Então o ano que vai entrar, irmão, não se aparte da palavra, porque é ela que vai desmontar a estrutura do inimigo que luta contra você, que é você mesmo. Terceiro, nunca deixe de acreditar em Deus e na sua promessa. Sabia que, pastor, mas isso é fácil. Sabia que tem muita gente que começa o ano num gás tremendo com as promessas de Deus. Começa o ano tremendo, porque a promessa, porque aí quando chega lá para março já está sem gás. Coca-Cola de 3 litros, chega no 1,5 litro, já está 500 ml, então virou suco. Quanta gente está assim. E aí você chega lá para o meio do ano e fala assim, Deus vai cumprir uma promessa tremenda na sua vida. Aí você responde assim, será? Se você não crer, eu não posso fazer nada por você. Se você não crer, Deus não pode fazer nada por você. Se você não crer, você interrompe o cumprimento da promessa sobre a sua vida. Então você tem que começar o ano e terminar o ano crendo nas promessas que o Senhor vai cumprir na sua vida, principalmente entendendo uma coisa: toda palavra que Deus enviou, ela não volta vazia, sem antes cumprir com aquilo que Ele enviou. Toda palavra que Deus envia, Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Deus cumpre a sua palavra. Vença o seu eu, entendendo que é melhor ir pela palavra. Vença o seu eu, acreditando que se Deus prometeu, vai cumprir. Pastor, mas eu preciso de um milagre em janeiro. Quem crê que Deus faz milagre em janeiro? Ou fevereiro? Deus cumpre palavra. Olha para o teu irmão, fala assim para ele, com a mão levantada, diga assim: você está debaixo de promessa. Estar debaixo de promessa é o suficiente. É, pastor? Se eu estou debaixo de promessa, eu vou dar glória. Se eu estou debaixo de promessa, eu vou entender que a promessa vai se cumprir. Sabe uma coisa que o teu eu vai criar em você? Uma coisa chamada ansiedade. Domine ela. De que jeito, pastor? Sabendo que se não é hoje, é amanhã, mas vai cumprir. A gente fica ansioso porque a gente fica preocupado. Será que vai cumprir? A conta vai vencer? Eu estou com esse problema. Aí a ansiedade vem que você se preocupa. Ei, eu aprendi a descansar no Senhor. Eu vou até falar. Tem dia que até minha esposa, agora nem tanto, mas um tempo atrás minha esposa falava assim: não sei como você consegue ficar calmo diante dessas situações. Reage. Reaja. Eu falava para ela assim: eu estou reagindo. Estou confiando em Deus. E sabe o que eu posso dizer para você? Deus nunca falhou. Deus nunca me deixou por derrotado. Deixa eu dizer algo para você. Você tem que vencer a ansiedade, entendendo que se não foi hoje é porque é amanhã, e que Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo quando eu perco o controle de tudo, Deus continua no controle. Porque o nosso inimigo interior às vezes faz a gente perder o controle, a gente fica até desesperado. Nossa, aí eu fiz algo, aquilo, agora o que eu faço? Descansa o teu coração, ora, porque Deus vai cuidar daquilo que você precisa. Descansa o teu coração, entenda, Deus está no controle da sua vida. Entenda, Deus está criando o ambiente do teu milagre, e Ele vai aparecer na tua vida. Davi teve que entender que na vida dele só existia um inimigo de verdade. Se você vê depois, os filhos lutaram contra ele, não venceram. Até Absalão tentou pegar o trono dele, não conseguiu. Teve uma batalha
que a espada de Davi caiu da sua mão, e ele quase foi morto, mas os seus generais tomaram a frente da batalha e o defenderam, e ele não morreu. Diga comigo, até quando a espada cai da mão, os inimigos não nos vencem. Era para você ter dado um glória a Deus bem alto aí. Davi começou a concentrar forças, e quando ele já estava velho, ele chama o seu filho, e ele disse para o seu filho assim: se há alguma coisa que você precisa saber, é quem é você. Esse texto eu nunca entendia, por que Davi chama o filho para dizer assim: se há alguma coisa que você precisa saber, é quem é você, e que você precisa pedir é sabedoria para vencer. Eu fiquei pensando, sabedoria para vencer os inimigos, já preguei isso. Na verdade, Davi chegou para Salomão e disse assim: você precisa saber quem é você, Salomão. Precisa pedir para Deus te dar sabedoria para vencer você mesmo, porque os teus inimigos Deus vai cuidar. Quando Deus aparece no quarto de Salomão, Salomão diz assim: Senhor, que o Senhor cumpra todas as promessas que estão sobre a vida do meu pai, porque elas já são promessas que vêm de Abraão, Isaac, Jacó, e virão sobre a minha vida. Mas se há uma coisa que eu peço para o Senhor, é que o Senhor me dê sabedoria. Mas ele não para aí, ele fala: me dê sabedoria para entrar e para sair. Ele está dizendo assim: me dá sabedoria para saber quem eu sou quando eu entro, e sabedoria para saber quem eu sou quando eu saio. Porque quando entendemos quem somos e temos sabedoria para lidar conosco mesmo, o resto, irmão, Deus vai dar vitória para você.